Eu queria, obviamente esse texto foi dado pelo Senhor para poder ser trabalhado entre os irmãos. Eu queria já de primeiro dizer à igreja que é muito nítido, muito claro, que quando Deus encarna o Filho dele no mundo em que ele estava, ou na sociedade da época em que estava, os efeitos, né, as consequências dessa visitação messiânica em Jesus, entende-se que esses padrões se repetem para os nossos dias. Porque não se trata de um mundo diferente ou de um sistema diferente. A única coisa que podemos falar desse mundo com aquele que Jesus se encarnou e visitou é que ele progrediu, né, com números e dimensões. Mas se tratando de pecado, se tratando de corrupção, de iniquidade, não é muito diferente, não. Tá? Por proporções seria, mas do que diz respeito a essa política, ou esses interesses, né, políticos e econômicos, para não dizer materialistas, não é diferente. É uma Sodoma e Gomorra moderna, como costumo dizer. Bom, o detalhe é que se ele viesse para os nossos dias, o efeito dessa visitação, como também as consequências, não seriam diferentes. Eu digo, a resposta que a sociedade e o mundo daria a ele, da maneira como abordou, né, em sua época, não seria diferente. Talvez a sua forma de execução, de sentença, mudaria. Fato. Mas a maneira como ele foi recebido, da forma como ele foi, né, atendido pela sociedade da época, eu entendo que o padrão se repete. Então, eu vou pregar hoje algo aqui que deixa claro exatamente isso. Que nós estamos frente a um cenário que, se Jesus realmente estivesse nele, como ele veio anteriormente, não estaria assim tão quieto, tão calmo, diríamos o cenário político-religioso, porque não foi quando ele esteve aqui, no que diz respeito a ele e evangelho. Se hoje as igrejas encontraram uma forma de dialogar, de conversar com o sistema, né, atual, é porque fez o acordo. No caso dele, não tinha acordo. No caso dele, não tinha pacto nem aliança política e partidária. Por isso, o efeito, a consequência, foi aquela que sabemos, historicamente, e está comprovado. A condenação dele por esse sistema. Tá? Então, nós não teríamos um Jesus hoje amado, querido, recebido, requisitado, popstar, popular, político. Pelo contrário, na proporção em que ele se revelou, o veríamos odiado e perseguido e morto. Tá? Se trouxermos os elementos messiânicos originais e legítimos que foram vistos nele. Não se iluda. Obviamente eu não vou trabalhar isso aqui com vocês com profundidade, porque eu entendo que você tem inteligência e conhecimento bíblico para chegar nessa conclusão. Mas o texto que o Senhor me pediu para abordar, ele traz aqui indicativos importantes desse confronto entre o Senhor, o Cristo, e partidos e seitas da época. Daí eu li um texto com os irmãos, de Mateus capítulo 23, versículo 29, que o Senhor identifica quais eram essas seitas. Tá? E partidos por quê? Porque tanto os fariseus como outras seitas que foram identificadas pelo nosso Senhor, eles tinham ligação política com o Estado. Não se tratavam só de seitas, eram partidos políticos, como também partidos religiosos. Isso se comprova historicamente. Ok? Então, um dos primeiros detalhes que o pastor eu quero apresentar aos irmãos, do que era feito esse confronto aqui. Ele estava frente ao sistema, que hoje a igreja também enfrenta. Eu digo igreja fiel. Ele estava frente ao sistema, e ali não era um debate, não era um confronto religioso. Tá? Ali era um conflito do Senhor com o sistema da época que não queria que
que ele ficasse existente. Que de todas as formas lutou para matá-lo. Detalhe importante. A Palestina na época, ela era praticamente governada pelo helenismo. Roma tinha todo o domínio da Palestina. E esses partidos como os saduceus, fariseus e outros que são citados pelo Senhor, todos eles faziam parte do judaísmo. Que de lá saiu a Talmud, para vocês entenderem aqui. O livro filosófico da orientação, né, do atual Israel, para se dizer assim. Esses partidos do judaísmo, que o farisaísmo fazia parte, eles que tomaram a frente, na época, para trabalhar, a pedido de Roma, a nova educação religiosa em Israel. Obviamente, eles eram bem vistos entre os judeus, e eram não só reconhecidos, como também requisitados para dar orientação religiosa. Então, Roma entendia que esses homens iam ter influência, iam ter autoridade para aplicar aquela cultura, aquela visão, né, do novo mundo que Roma representava. E os fariseus, esse partido em específico, no farisaísmo, é a seita que assumiu a frente desta orientação em Israel, de determinar que a lei de Deus, ela deveria ser aplicada dentro destas novas condições que Roma estava impondo. Então, os fariseus, eles eram educadores religiosos, ao mesmo tempo políticos, que estavam ali dentro das comunidades judaicas, para incentivar o povo, ao mesmo tempo também orientá-los a entender e compreender a lei de Deus dentro das novas condições desse helenismo ou desse novo mundo que Roma estava propondo, que quer dizer de forma filosófica. Então, quando eles se apresentam, né, diante do Senhor, a tentativa desses homens ali com o nosso Senhor era abater qualquer coisa que viesse dele. Porque qualquer coisa que ele dissesse, que ele falasse, ia desmascarar o esquema. Por isso que esse confronto é muito grande entre o Senhor e esses partidos. Porque não se tratava de uma disputa religiosa, mas de um esquema montado naquela época que hoje vocês podem chamar de nova ordem mundial. O que nós estamos vendo aí é um resultado de épocas. Ok? Porque o poder é o mesmo. Então é muito mais do que uma seita. É um sistema. Um sistema que, obviamente, procura sempre controlar tudo. Inclusive isso. Aquilo que as pessoas aprendem, aquilo que elas escutam, aquilo que elas falam, imposição de linguagem, padrão de comportamento, isso já existia lá. E praticamente esse mundo é governado a estilo do que Roma governava antes. É o estilo romano de governar. E eu quero ler alguns textos aqui. Por exemplo, Lucas 7, verso 36, e depois os demais cito, que mostra esses conflitos entre o Senhor e estas seitas e esses partidos políticos religiosos, para deixar claro para os irmãos e estampar essa realidade de Mateus que a gente já leu. Vamos lá. Como vocês podem perceber, em todos os textos que o pastor vou citar, não houve nenhum aproveitamento do Senhor para com esses homens, porque eles não tinham interesse de conhecê-lo, mas de encontrar nele algum erro, alguma acusação, algum crime, alguma contradição, porque eles estavam trabalhando exatamente para eliminá-lo. Então, quando a gente fala desses partidos e desses homens, nós estamos tratando aqui uma perspectiva de uma coisa que não dá para resgatar, não dá para recondicionar, não tem salvação para ela. De tão emoldurada, profunda nas suas razões políticas, entendeu? Quanto era fechada, pactuada, vamos dizer assim, com a inversão, com o oposto daquilo que Deus quer que o homem seja. Texto de Lucas 11, verso 37, Lucas 13, verso 31 ao 33, Lucas 14, 1, Mateus 12, verso 28 ao 34, Mateus 23, do verso 1 ao 2, este que nós lemos aqui também, deixam claro, como outros também
os irmãos podem até procurar e achar, como que esse conflito ele era constante. O primeiro detalhe importante para os irmãos aqui nessa noite é entender e compreender a perspectiva desse conflito, desse encontro entre o nosso Senhor e o sistema da época que governava com interesses que, obviamente, o Senhor poderia interferir e atrapalhar. E para este fim não ser concluído e alcançado, eles procuraram matar e o mataram. Amém? Aí tem um ponto também que eu queria apresentar aos irmãos, no texto de Lucas, verso 3 ao 7. Um outro detalhe importante é que quando o Senhor ele se refere a esses partidos religiosos políticos, ele os chama de serpentes, raça de víboras. Alguns interpretam esse momento do Senhor com eles, de que o Senhor estava usando essa expressão, esse título, para identificar certa maldade nesses homens. Só que detalhe, João Batista fez isso. Da mesma forma, vamos ler o texto. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Aí tem um outro texto também de João 3, verso 13, que nós vamos ler aqui, que o Senhor lembra que Moisés foi orientado por Deus a fazer uma imagem de uma serpente para lembrar a rebelião de Israel contra ele, contraria os mandamentos, inclusive no deserto. Vamos lá? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Tá. Qual o entendimento aí? Que a serpente estaria sendo, essa expressão, esse título estaria sendo usado para identificar certa maldade, rebelião, rebeldia naqueles homens? Não, irmãos. Essa serpente era um símbolo de um regime. Toda vez que ela era proferida pelo Senhor, como foi por João, até Paulo fez essa menção, estava se referindo a um regime, é muito mais do que isso. A um regime, um plano, muito bem organizado, que corrompeu e desgraçou Israel. E Jesus ele está exatamente lembrando aqui, que em memória disso Deus orientou Moisés a fazer uma imagem para registrar exatamente isso, como que esses homens políticos, como que esses homens atuaram na corrupção e na desgraça desse povo. Então, qualquer texto que você, de interpretação, né, que você procurar nas Bíblias, você vai ver que a maioria segue o caminho, né, do entendimento que é só para identificar certa maldade. Uma forma de querer exatamente explorar aquele espiritualismo, aquele conflito espiritual sobre homens que operam o mal, aquela coisa toda. Não, é muito mais do que maldade. É plano, é regime, é um plano organizado que estava lá desde o início do Egito, quando esse povo se dobrou diante do bezerro de ouro, quando eles se contaminaram e se prostituíram, e a terra os tragou na rebelião de Coré. Esse regime estava lá, que quando o Senhor se encarnou, foi recebido, como foi cercado por ele. Tá? Agora, é importante esse primeiro ponto dessa pregação aqui nessa noite, para deixar aqui em evidência para os irmãos, que o texto de Mateus capítulo 24, revela para nós muito mais do que um confronto teológico. Diríamos um contraste de conceitos entre aquilo que Jesus ensinava e pregava com aquilo que esses homens guardavam por tradição. Não. Ele foi abordado, ele foi cercado por um sistema político religioso da época que queria fechar a sua boca e matá-lo para que ele não estragasse com o esquema. O que aconteceu posteriormente com a igreja, porque eu não entrei nesse detalhe ainda. Então eu queria deixar aqui para os irmãos uma pontuação de que a gente sempre se dirige, né, biblicamente, porque estamos orientados, a falar mais do homem do que o diabo. Porque o diabo, eu entendo ele como uma figura desprezível, perto do que eu estou falando aqui.
desprezível, impotente, perto do que eu estou tratando hoje aqui com o irmão. Destes homens que muitas vezes por interesse, por acordos, são capazes de matar o próprio Deus, ou tentar fazer isso, para que seus planos não sejam prejudicados. Entendeu? Para eliminar aquela ideia de que tenha um mundo espiritual acima de nós, e existe, que manda mais nesse aqui em que estamos, onde os homens são capazes de governar, de tomar decisões, como também isso, de aplicar decisões e serem responsáveis por elas. Uma coisa que não acontece do acaso. Um destino programado, planejado, porque eles são organizados. Que deixa muito claro na escatologia bíblica que nada estaria acontecendo hoje como está, no que diz respeito ao poder deles e o poder internacional, se há milênios eles não estivessem já programados e se organizados para isso. Esse regime, que não me importa agora entrar muito no mérito, que bandeira que é essa, que pátria que é essa, que descendência que é essa, tá? E como também erra e peca quem acha que é feita de judeus. Para você que não sabe, a dinastia da qual me refiro aqui, e esse império, esse regime, é feito de ateus, comunistas e sem pátria. Então, sem essa preocupação de apontar a nacionalidade disso que eu estou falando aqui, mas se voltar inteiramente a essa força política, religiosa, que a qualquer momento que houver alguma coisa da parte desse Cristo, que surja dele, que venha dele, sendo representado pela igreja, eles vão estar na porta de fazer isso, ser anulado e impedido. Se alguma coisa está calma aqui para nós, então nós